Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo. Agora, Cicinho, Renata Fã falando aí sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Estudiantes. Nós vamos analisar também os relacionados para essa partida. Chega mais, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber todas as informações do Flamengo. E corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos e o seu palpite para Estudiantes e Flamengo, hein? Deixe os créditos ao canal do Jogo Aberto. Bora para as notícias do Flamengo. Bem, Renata, um bom dia para você, para todo mundo que está acompanhando o Jogo Aberto. A delegação do Flamengo se prepara para hoje à tarde embarcar rumo a Buenos Aires, onde na próxima quinta-feira terá pela frente o Estudiantes, o segundo jogo das quartas de final da Copa Libertadores da América. Como o Flamengo venceu o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, um empate é suficiente para a equipe carioca voltar a uma semifinal de Libertadores depois de 3 temporadas. Para esse duelo, o técnico Felipe Luiz tem apenas uma dúvida. O meia Jorginho ainda não está confirmado. Ele não está recuperado de um edema na coxa e por esse motivo ele ainda é dúvida. Vai ser reavaliado momentos antes do jogo para saber se tem condições. Caso ele não atue, o De La Cruz deve ser o titular. O Flamengo, inclusive, já definiu toda a programação para a semana. A equipe rubro-negra treina amanhã no CT do Defensa e Justiça. Na quinta-feira tem o jogo contra o Estudiantes e na sexta-feira pela manhã faz um treino regenerativo novamente no CT do Defensa e Justiça. Na parte da tarde da sexta-feira embarca rumo a São Paulo. Isso porque no próximo domingo o Flamengo tem o Corinthians pela frente, jogo que vai acontecer na Neoquímica Arena. Então o Flamengo sequer retorna ao Rio de Janeiro nesse espaço entre o jogo da Libertadores e também do Brasileirão. Quem falou sobre essa partida importantíssima do Flamengo na quinta-feira foi o meia Saul. Ele que chegou, tomou conta da posição e falou o que o Flamengo precisa fazer para sair classificado da próxima quinta-feira lá da Argentina. Tenemos que saber a lo que vamos a ir a intentar ganar el partido con nuestras armas, haciendo las cosas que sabemos y hacemos muy bien y eso es lo más importante, como te he dicho antes, en Libertadores, como en Champions, en cualquier tipo de competición que sea eliminatoria, cualquier detalle es muy importante y tenemos que estar muy concentrados para que no nos pase. Estudiantes e Flamengo se enfrentam na próxima quinta-feira a partir das 9h30 da noite, valendo uma vaga nas semifinais da Libertadores da América. Super expectativa para essa partida. O Flamengo foi melhor, venceu o jogo, mas com muitas polêmicas. O Plata agora está liberado, vai poder atuar. E claro que o lado argentino também se manifestou. O técnico já disse, olha, eles estão falando muito, tem várias coisas, criaram histórias. Na verdade, a vantagem é do Flamengo e agora, lá na Argentina, vai ter que confirmar aquilo que foi feito, Cicinho. Vai ter que confirmar e vai enfrentar muita dificuldade, Renata. Pode ter certeza disso, que o Flamengo vai enfrentar uma equipe, assim como foi... O Flamengo teve a oportunidade aqui no Brasil de consolidar e bem a vitória, né? De fazer um placar mais elástico. Até um certo momento ali acabou sendo displicente. E depois entrou em cena a arbitragem. Então, o Flamengo ele tem que concentrar no jogo, então tem que jogar o futebol dele, colocar a bola no chão, porque é muito mais time. Então tem totais condições de fazer um resultado até elástico lá na Argentina. Mas vai enfrentar uma equipe que vai vir por tudo ou nada. Então o Flamengo não pode se dar o luxo de ficar perdendo gols. E sim, apareceu a oportunidade, conclui para que não tenha mais essa questão da interferência do árbitro, como prejudicou aqui no Brasil. Principalmente a Conmebol fazendo o que fez, né? Abriu um precedente muito grande com relação ao que aconteceu com o Plata, porque você anular o cartão assim depois de um jogo e tudo, eu acho que abriu um precedente gravíssimo, na minha opinião, Renata. A gente tem as chances de título no Brasileirão. Chances não significa primeiro colocado. Vale lembrar que ainda temos jogos a serem realizados. O Cruzeiro não, mas Flamengo e Palmeiras têm partidas para pagar no Brasileirão. Por isso, o Palmeiras hoje tem 40,3% de chances de ser o campeão brasileiro em 2025, mais uma vez comandado por Abel Ferreira. Já o Flamengo, do ótimo Felipe Luiz,
tem 32,6%. Bom, o Cruzeiro, do excelente também Leonardo Jardim, tem 23,8% de chances. Aí Mirassol 2,5%, Bahia 0 alguma coisa, Botafogo, São Paulo, Fluminense, Bragantino. São Paulo? Só pra constar, é o protocolo. São Paulo perdeu e aumentou o número. Já para fazer uma projeção muito mais completa, nós temos aqui os próximos jogos de Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras, na ordem que eles estão de classificação hoje no Brasileirão. Vamos só pro próximo, para começo de conversa. O Flamengo enfrenta o seu Corinthians, Ronaldo. Que vai ser uma parada indigesta pro Flamengo, mas eles vão vir com tudo, hein? Ronaldo, você vai dar uma ligadinha essa semana pro Arrascaeta? Vai trocar uma ideia com ele? Na frase, Eu tentei aqui dar uma animada, mas do jeito que eu vi essa zinhaca lá jogando contra o Sport, me deu até uma palpitação. Olha que interessante. Cruzeiro e Palmeiras, todo mundo aqui joga fora de casa. O Cruzeiro vai enfrentar o Vasco da Gama do Diniz e o Bahia venceu o Palmeiras no primeiro turno aqui em São Paulo por 1-0. Gol do Kaique, acho. Verdade. Não sei se é exatamente isso, mas acho que sim. Bahia. E aí, gente, na sequência, olha aqui, ó. Cruzeiro e Flamengo se enfrentam. Lembrando que no primeiro turno, o Cruzeiro venceu por 2-1. A partida teve gol, inclusive, do Gabigol, não é? E aí o Vasco da Gama de novo, só que agora no caminho do Palmeiras na sequência. E aí é o seguinte, temos jogos atrasados, lembrando que o Palmeiras ainda enfrenta no dia 11 de outubro o Juventude, um sábado. Não tem data marcada o clássico entre Santos e Palmeiras. E o Flamengo tem um jogo que também não está agendado com o Sport fora de casa. E o Cruzeiro, tabela completa, não é? Então eu vou um por um agora entender a opinião de vocês sobre essa possibilidade de título. Cicinho, você começa. Analisando bem assim, Renato, Cruzeiro campeão. Eita. Analisando bem. Não, eu acredito no Isso é crença ou é vontade? Não, eu falo por quê? Porque se você parar pra pensar, o Cruzeiro está concentrando as suas fichas no Campeonato Brasileiro. Já o Palmeiras, lógico, Palmeiras e Flamengo, o elenco também é um elenco vasto. Só que vive essa pressão de Libertadores, muito provavelmente vão passar para a semifinal e vão sonhar, obviamente, com a final. Então, o Cruzeiro já é um time que tem as suas fichas todas concentradas no Campeonato Brasileiro. Então, eu vou apostar no Cruzeiro. Olha que interessante aqui, a produção alerta que o Palmeiras tem os enfrentamentos na sequência Flamengo e Cruzeiro. E no meio disso tudo, se passar e ainda estiver na Libertadores, pode estar envolvido aí na semifinal da competição. Mas deu sorte o Palmeiras aí. Porque se pega o Corinthians, entrega, velho. Corinthians, o quê, mano? Ele tá sonhando. O Palmeiras tá com vantagem, porque se pega o só contra o Palmeiras, porque contra o Sport não joga. Velho. Ei, só contra o Palmeiras. Contra o Sport e Juventude, vocês não jogam. Edu, de verdade, para você o Palmeiras vai levar essa? Tem chance, Renato. Eu não vou cravar aqui que vai levar. Não vou cravar não, porque está bem disputado. Esses três times aí estão mostrando que é uma regularidade muito grande na competição. E olha, na 29ª e na 30ª, que vai decidir praticamente o campeonato. Que aí na última rodada vai definir que é o porque campeão. Aí o Palmeiras pega o Flamengo e o Cruzeiro, como você bem disse, Renato. De repente, o que acontecer aí, deixa um time para trás e outro distancia. Então, até a 30ª rodada pode encaminhar o Campeonato Brasileiro. Confesso que estou curiosa. Chico Garcia, você que é um profundo analista, estudioso do futebol, na sua opinião, Flamengo, Cruzeiro ou Palmeiras, quem leva essa? Porque eu não estou considerando os outros, eu não sei se você tem mais um candidato. Não, para mim a disputa está entre os três e eu vou repetir o que eu falei semana passada, acho que o Palmeiras ele encaixou na hora certa e ao mesmo tempo tem um potencial de subir mais. O Cruzeiro me parece, falei, num platô bom, ou seja, ele atingiu um nível muito alto, mas eu não sei se ele passa desse nível. E o Flamengo, cara, também depende da Libertadores, assim como o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras ele tá com uma margem de crescimento maior nesse momento. Só que aí, realmente, daqui 5 rodadas, a gente vai ter uma definição bem importante, porque aí teremos os confrontos diretos, né? Do Palmeiras com Flamengo e Cruzeiro, ao mesmo tempo que os dois times também pegam o Palmeiras. Então ali, esse entredevoramento vai decidir muita coisa na reta final. Então, minha opinião não valeu nada, porque ela tá perguntando hoje. Vocês estão falando daqui 5
5 rodadas. Não, eu tô analisando a projeção. Então, daqui 5 rodadas, eu faço o Cruzeiro vai ser campeão. Ela tá perguntando hoje, no cenário aqui. Aí vocês vêm falar, daqui 5 rodadas... Mas não tem como analisar só hoje. Mas Hoje é terça-feira, hoje não tem jogo. Hoje não tem jogo. O que o Ronaldo quer falar do Corinthians? Nem tá ali, rapaz. É que o Chico falou em platô, era bem onde eu gostaria de estar até o final do ano. Platô e nunca mais nem descer. Platô? É um planeta. Ele falou platô. É um planeta. Você não sabe o que é um platô? Não, eu sei o que é platô. Agora platô... É um Só tem um detalhe, gente. Nessa briga do brasileiro, caso o Flamengo e o Palmeiras sigam na Libertadores, isso pode envolver. O que o Botafogo fez no ano passado, ganhando o brasileiro e a Libertadores, é meta para os dois, Palmeiras e Flamengo. Isso é indubitável. Ninguém vai falar nada. Indubitável também sim é. Isso é indubitavelmente, beleza. Então agora, Marco Aurélio Cunha, sua opinião. A minha opinião é a mesma quando o Flamengo, por pontos perdidos, hoje está atrás do Palmeiras, por pontos ganhos à frente. O Flamengo vai ser campeão. O Flamengo tem um futebol com mais jogadores, com mais consistência. Na minha opinião, tem jogos mais fáceis em casa, jogos que futebol nunca é fácil, mas tem jogos para ganhar sem dificuldade em casa e pega o Palmeiras em casa. Então são alguns elementos muito favoráveis ao Flamengo. Então, na minha opinião, o Flamengo é o campeão. Isso é ridículo. Eita. Legal. Ulisses Costa, você só na observação, quem vai levar esse título? Muito bem colocado, fica entre os três aí também. Eu vejo o Flamengo é um elenco maravilhoso, assim, uma coisa dá inveja a qualquer clube da América do Sul, o elenco do Flamengo. O Flamengo é forte, enfim, mas assim, eu vejo um crescimento do Palmeiras assustador. Eu acho que o Abel, ele conseguiu fazer com que o Palmeiras, em 30, 40 dias, depois de perder seus principais jogadores, o Palmeiras voltasse a jogar um futebol que enche os olhos, que dá confiança, que dá credibilidade. A vitória sobre o River não é qualquer um que tem. O River é líder do campeonato argentino. Era um jogo difícil, com 85 mil pessoas apoiando. Então, eu acho assim, eu vejo o Palmeiras num crescimento avassalador no momento certo do campeonato. Giro, passou o primeiro turno, começamos o segundo turno e o Palmeiras cresce nesse momento. Para mim, o Palmeiras é o grande favorito. Mas você já falou aqui que o Cruzeiro foi campeão, tá? Já tá gravado. Você cravou o Cruzeiro campeão, tá? Agora mudou de ideia. No final do ano ele pede a gravação correta. Telespectador, é isso que ele faz. Eu achava aqui que o Cruzeiro, no início do ano, por tudo que estava sendo feito, era o grande favorito. Mas o Cruzeiro tem 2 jogos a mais que o Palmeiras. Mas que coisa, é por isso que a gente não dá opinião antes. É por isso que não crava antes, porque o campeonato é longo, né, Ulisses? Então, na minha opinião antecipada, diferente de alguns covardes que ficam em cima do muro nesse programa. É que você quer ser evidente. Entendeu? O Cruzeiro já é campeão. O Cruzeiro já é campeão. Eu não falo assim, quem fala assim é você, quem faz aqueles exercícios estranhos lá é você. Palmeiras, aqueles exercícios que você faz, me deixou meio confuso ontem. Palmeiras, pra mim, leva o título. Olha que interessante, o Cruzeiro vai enfrentar o Palmeiras e o Flamengo fora de casa. São 2 jogos fora. Cruzeiro que perdeu 4 vezes, não é, no Campeonato Brasileiro. 2 delas para times que estão muito mal agora, Inter e Bragantino. E em casa vacilou diante do Ceará e do Santos também. Mas então, o Flamengo... O Flamengo só perdeu 2 vezes, não, mas tudo bem, mas 2 fora, nunca perdeu em casa. O Flamengo perdeu pontos para Vasco e Grêmio, que são equipes que não estão disputando a ponta de cima. Eu também acho que o Flamengo dá umas tropeçadas aí. Mas o Flamengo em casa ainda não perdeu no campeonato e ele perdeu 2 fora. 2 partidas pro Cruzeiro e pro Santos. E o Palmeiras que perdeu ponto pro Corinthians. O grande problema é que você tem que chamar um matemático aqui no jogo aberto. Por que, cara? Tem que chamar um matemático, porque os caras não sabem matemática, cara. O Chico tá com papo, não, porque o Palmeiras tem 2 jogos. Eu gostei do platô. Não, platô, daí a outra lá pra lá. Indubitavelmente. Isso foi meu. Não, o futebol mais bonito do Brasil hoje, o futebol mais vistoso é do Palmeiras. Isso é um fato. Você tá falando isso na última semana. Não, eu tô falando dos últimos 20 dias. O futebol mais bonito. Mas o futebol do Palmeiras se transformou nisso há 3 semanas, mais ou menos. Mas é competitivo, gente. Eu não acho que o futebol do Palmeiras tão bonito e vistoso. Tem gente que fala agora, o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. É porque você não tomou 4-1. Não, mas eu vejo assim um futebol competitivo. Não, o Palmeiras tá jogando bonito, Edu. Na minha opinião, não. Gente, olha o Andréas Pereira, os 2 gols que ele fez. Eu te entendi, é um futebol objetivo. Qual que é o ponto? O Flamengo tem um jogo contra o Palmeiras, o Flamengo tá 2 pontos na frente. Tem um jogo contra o Palmeiras em casa. E o Flamengo no Maraca não perdeu no campeonato. O Flamengo no Maraca é muito difícil. Mas perde pontos. Empata também. Tá bom, mas tá bom. Pra quem tá disputando o título. Mas o Flamengo é um time que no Maraca joga muita bola. No Maraca é um futebol vistoso. Perde pontos muitas vezes quando tá focado em outros momentos.
em outros campeonatos que seja. Então, na minha opinião, é Flamengo campeão brasileiro. Eita, Everton Guimarães, boa. E você? Ele vai puxar, deve puxar a brasa pro lado dele, não é Cruzeiro, Pedrinho. Ele é o consultor master do Pedrinho. Olha lá. Ô, Renata, deixa eu dizer uma coisa pra você. Eu elogio e critico quem merece. Então, eu tenho um orgulho muito grande de fazer um trabalho isento e de poder elogiar e criticar qualquer um dos lados aqui em Minas Gerais. O Atlético, em várias oportunidades, mereceu vários elogios. Sempre reconheci aqui, destaquei. Agora, o que o Cruzeiro vem vivendo, Renata, depois de tudo que passou, antes da virada para o Ronaldo e depois do Ronaldo ter vendido ao Pedro Lourenço, que hoje faz uma gestão que, para mim, e eu já tinha falado isso bem antes, de que a gestão fora de campo do Pedrinho era impecável, que isso refletiria seguramente no que o Cruzeiro faz em campo. E hoje o Cruzeiro é o melhor mandante do campeonato, tem números muito expressivos como visitante. O Cruzeiro hoje revela, o Cruzeiro tem jogador de 16 anos no banco de reservas ali com um potencial incrível, que é o Cauã Prats. Tem o Kaique, que é lateral esquerdo de referência, que é um jovem lateral esquerdo. O Caio Jorge hoje, principal jogador do continente, principal artilheiro do continente. Tem o Fabrício Bruno de seleção, tem o Matheus Pereira voando, um time espetacular. E esses dois aí, quando encontraram com o Cruzeiro ganhou dos dois. E ganhou com autoridade. Aliás, o Cruzeiro ganhou deles, o Cruzeiro ganhou do Bahia, o Cruzeiro ganhou do Botafogo, o Cruzeiro ganhou do Fluminense. O Cruzeiro foi atropelando um por um dos adversários no Campeonato Brasileiro. Joga um futebol seguro, num trabalho de excelência do Léo Jardim. Excelência. O Léo Jardim faz um trabalho de excelência, de organização e de gestão de vestiário. Então, para mim... E outra coisa, o calendário... Só para você ter uma ideia, essa semana Flamengo e Palmeiras estarão envolvidos com Libertadores e o foco deles, obviamente, não vai tirar. E tem elenco para disputar as duas frentes, mas o foco está na Libertadores. O Cruzeiro tem semana cheia. Isso faz diferença para um time que está muito encaixado. Para mim, o candidato a título do Campeonato Brasileiro de 2025 é o Cruzeiro. Eu sabia, eu conheço. Nação, tá aí as últimas informações do Mengão. Flamengo, então, se preparando para essa partida contra o Estudiantes, partida importantíssima do Flamengo, Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. O Flamengo divulgou recém os relacionados para essa partida. Vou falar aqui para você a lista, ó. Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Carrascal, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Emerson Royal, Emerson Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Jorginho, tá relacionado, hein? Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Pedro, Plata, Rossi, Samuel Lino, Saul, Vinha e o Wallace. Então muita gente estava querendo saber se o Jorginho ia ou não. Então tá aí. Jorginho tá relacionado, hein? E além da surpresa do Jorginho, o Flamengo também contará com o retorno do Juninho para a partida, O atacante que entra no lugar de Michael fora com dores no tornozelo esquerdo. Meu amigo, então tá aí. Então ele tá voltando na lista de relacionados. Então tá aí. Vamos ver o que vai acontecer. Palpites para essa partida. Para mim, Flamengo 2, Estudiantes 1. Mengão classificado. Deixe nos comentários seu palpite, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.